desculpa. Então, hábitos é importante, tá? Já comecei a Por quê? gravar. A gente faz uma leve recapitulação, porque é importante conhecer isso. Se você quer conhecer vendas, se você quer fazer trabalho de programação neurolinguística, se você quer fazer um rapport, é importante que você conheça um pouquinho do trabalho do Paul MacLean, entendeu? Então, o Juliano botou rapport aí. Se o cara é um atleta, eu vou chegar para ele com um movimento mais, mais agressivo. Se é uma senhorinha de 90 anos, eu vou chegar, de repente, com um posicionamento mais tranquilo com ela. Né? Às vezes ela é até surda, você tem que falar um pouquinho mais alto, mas ser mais tranquilo. Então, o rapport é essa colocação que nós temos com relação a fazer o contato com o paciente de maneira que você faça parte do mundo dele. Exemplo, eu não tenho muito a ver, eu toco rock and roll, mas não tem muito a ver com underground, né? Metallica, ou pior que Metallica, Sepultura, Angra, não é muito minha praia, não. Há quem goste, isso é ótimo. Se o cara começa a enrolar a voz e falar que nem um demônio, já acha que a música já mudou um pouquinho do que eu gosto. É uma porca dele, mas há quem goste. Então, recapitulando, Paul MacLean, o cérebro reptiliano é o básico, né? Que nos prepara para a luta, para a fuga, onde eu tenho simpático e parasimpático. Depois eu tenho o cérebro mamífero, né? Ou o cérebro onde nós temos o sistema límbico, que é o responsável, principalmente nesse caso, o centro de attachment, ou seja, nosso ser gregário humano depende do sistema límbico, né? Senão nós seríamos isolados no mundo. Então, esse sistema límbico é que, pelo centro de ligação, centro de attachment, centro de coesão entre seres semelhantes, é que vai fazer com que o seu paciente procure você. E você vai fazer com que ele entenda que você está do lado dele, está no grupo dele, e a ocitocina é um elemento que permite isso. Isso é fantástico. É sensacional. E, por último, já que eu fiz essa pequena recapitulação que a gente não estava gravando, o cérebro humano, conhecido como neocórtex, e esse neocórtex é o responsável pela lógica racional e pensamento lógico e racional, abstrações, imaginação e linguagem. Cachorro não tem abstração. Meu gato não pensa o que será do amanhã. Como vai ser? Responda quem puder. Preocupado com ele não está preocupado com boleto, não está preocupado com nada. Gatinho da Antônia não está preocupado como será o amanhã. Não está mesmo preocupada. A Alicia não está preocupada como será o amanhã. Então, esse cérebro só é desenvolvido em nós humanos mais na frente um pouco, porque a gente também tem informações e processos e aprendizados. Informações processadas e aprendizado. E, por último, que faz a grande diferença do cérebro, do neocórtex para os outros animais. Valores espirituais. Gato não tem valor espiritual. Gato não reza. Gato não ora. Gato não busca o seu Deus. Ele simplesmente vive. Então, essa divisão que é interessante faz a gente repensar que muitos dos humanos não chegaram ainda nos valores espirituais, né? Tem gente que está tão perdida nessa terra que vive que nem um gato. Só vive com o sistema límbico no máximo, né? Olha ali, eu amo minha família, aquelas coisas de carro, né? Coloca no carro. Eu amo minha família, foi Deus que me deu. Isso é lindo, mas o que quer dizer isso? Eu amo minha família. Todo mundo é uma família, até o leão, até o elefante é uma família dele. Isso não quer dizer, não é grande coisa, a não ser É o você mínimo está que no se cérebro. espera, né? Quando, na verdade, a gente Você sabe que o amor é o sentimento de maior conexão que a gente tem, a gente espera que normalmente as pessoas amem. Quem não ama, tem algum motivo, né? né, Juju? Quando eu quero dizer eu amo minha família, eu amo minha mulher. Pelo menos isso, né, cara? É o mínimo. Aí no outro carro estava escrito eu amo a sua mulher. Então, o cara evoluiu nesse sentido, é uma brincadeira. Então, o cérebro neocórtex é o responsável por esses valores.
Podemos continuar, Juju? Sim. Tem. E aí, quando a gente fala em programação neurolinguística, quando a gente fala nos 5 passos com relação às vendas, a gente vai falar desses elementos com relação ao paciente. O paciente vê, aí ele sente, aí ele fala, aí ele entende, e aí ele fecha a compra, aí ele faz. Então, esses passos tirados da PNL são passos imprescindíveis para que a gente possa entender isso. E a relação interessante da ocitocina tem a ver com eu sinto, com o segundo ponto. Tá? Nós vamos falar hoje de ocitocina também. E cada um desses elementos tem um neuromodulador ligado. Olha aqui, ó. Ai, que Então, máximo! é legal. Isso aí é um Adorei, trabalho de neurolinguística de adorei. um professor fisioterapeuta, amigo meu, muito legal, ele é muito legal. Ele trabalha com essa parte direto, o Henrique, né? O Sérgio Henrique, que é fantástico. E ele trabalhou com essa ideia de que vejo, nora, sinto, dopa, amina. Falo, acetilcolina. Entendo, endorfina. E faço, serotonina. Então, essa ligação do que você está passando com um neuromodulador, e a partir dessa semana, Juju, nós fechamos hoje a ocitocina e começaremos a falar de cada um desses neuromoduladores e como eles podem influenciar na venda, pô, isso também é regulação neuronal, cara. É regulação mais do que só hormonal. É neurohormonal, né? É neuropsico-hormonal. O cara está trabalhando com a profundidade do que o paciente está sentindo, de maneira que possa fechar os orçamentos. O que você acha disso? Eu achei top. Acho top a gente falar disso e tem umas coisas legais também que dá para a gente implementar, é mostrar como também uma coisa muito simples, né, que os nossos colegas podem fazer é aromaterapia para estimular esses neuromoduladores Uhum. e também o biofóton, né, que a gente também já falava há um tempo, né? A Isso, biofotônica para estimular esses neuromoduladores. perfeito. E aromaterapia, a São coisas gente, simples, né? muitos de nós hoje utilizamos ocitocina levemente num borrifadorzinho, bem suave, né? Principalmente no escritório onde se vai fechar o negócio. Que aí a pessoa fica mais em paz, fica mais propensa a receber aquela informação. Não quer dizer que você esteja manipulando a pessoa, quer dizer que você está favorecendo o local. Da mesma forma como você pinta de uma cor para que favoreça um sentimento, né, uma emoção, como você organiza o seu consultório, o seu escritório, para que isso fique mais amigável, você também pode usar a aromaterapia, que são coisas legítimas, são coisas íntegras. Não quer dizer que ele vá fechar, mas ele vai estar mais propenso a. Isso Com é certeza. interessante, porque o conhecimento começa a abrir, né? Uma das coisas Exatamente. interessantes é a crença limitante. Se Exatamente. você não sabia disso e você ainda acredita realmente que a venda não tem nada a ver com emoção, você pode continuar vendendo do jeito que você está aí, ninguém vai impedir, não. Agora, a partir do momento que você entende que a venda tem a ver com sentimento, com emoção, Total. hoje mesmo eu comprei um woofer para o meu carro, um subwoofer, que o cara ligou, eu falei, pô, é o grave que eu estou querendo. Nem pensei. Falei, fecha aí, quantas vezes você faz? Faça em 12 vezes, está fechado. Nem pensei vezes. Isso aí já foi. Quando eu vi o subwoofer, senti, né? E essa sensação me trouxe a dopamina, a sensação de como se fosse um presente. Eu já falei para ele assim, ó, falei, acetilcolina, vem cá, isso aí é tal, posso utilizar? Já fiz 3 perguntas e ele já meteu um entendo. Eu entendi já com a endomorfina já fechando. Aí para serotonina, fechar é um segundo. Fechei um subwoofer para o carro assim, né? Porque eu sou baixista, gosto de contrabaixo, coisa grave. E quando ele me mostrou que já vem pequenininho, já vem com um amplificador,
me mostrou o preço, dividiu em 12, eu já fechei, mas sem dúvida. Falei, brinquei até com ele, vai ser bom que vai fechar seu Natal, você vai ter sua cota. Então, esses neuromoduladores estão o tempo inteiro nas nossas vidas, fazendo com que nós tenhamos respostas. E essas respostas podem ser usadas em nosso favor. No fundo, nós somos vendedores. A gente vai vender um serviço ou um produto de qualidade. A gente não está aqui brincando. Eu não estudei Paul MacLean para ficar brincando, para dizer que é lindo, que eu sei. Não interessa o que eu sei. Interessa o que você vai tirar daí de positivo. Então, a partir do momento que você entende que cada neuromodulador desse traz uma resposta, você começa a utilizar-se positivamente de cada um deles. Então, só dando uma palhinha, hoje é ocitocina, mas as próximas semanas nós teremos vejo com noradrenalina. Quais são os dentes da nora? Canino. Caninos, os dentes da visão. Esses dentes são interessantes porque o vejo tem a ver com o fígado, tem a ver com a nora, tem a ver muitas vezes com a emoção, com a emoção do fazer, com o tomar a atitude. Muitas vezes é sistema límbico, é sistema reptiliano puro. Eu vi. Oi? Agressividade. Agressividade. Sistema reptiliano puro. Depois eu sinto a dopamina com os incisivos. Os incisivos mostram quem nós somos e a dopamina é um elemento de sentimento, como se você tivesse recebido um presente. Quando eu vi aquele subwoofer, eu falei, cara, eu queria isso há tanto tempo, mas só tem subwoofers enormes e não cabe no meu carro. Esse coube debaixo do banco direito. Então, eu recebi aquilo como presente já nos molares da acetilcolina eu falando, já me vi falando. E aí? Como é isso? Como não é? Como não é? Como funciona? Como não funciona? A acetilcolina é um neuromodulador ligado diretamente à questão da boca. Eu falo por causa dela. Entendi. Quer dizer que o preço é em 12 vezes, funciona, cabe debaixo do banco, a endomorfina me deu aquele prazer do entender para que eu possa fechar com a serotonina, os pré-molares, que são a questão do desejo e da ação nesse sentido. Cisos pré-molares. E cada um deles tem a sua divisão na medicina chinesa. Gostou dos próximos capítulos, Juju? Demais. Os próximos capítulos. Então, vamos falar ligação, por exemplo. Quando eu sinto, eu vou trabalhar com as minhas águas, né? O sentir tem a ver com a dopa, com os incisivos e com as minhas águas. Eu trabalho com os meus ouvidos, a fé vem pelo ouvir. Eu ouço e entendo, os meus ossos se mexem e eu tenho a vontade, eu começo a ter a vontade a partir daqui. Então, esses serão os nossos próximos capítulos. O que você achou? Gostou? Topíssimo! Arrasou! Hoje, só para o pessoal ficar com a aguinha na boca, gostinho. Com a ocitocina hoje, que é um elemento ligado diretamente ao sistema límbico, ou seja, no sistema límbico eu tenho a questão de como eu vou trabalhar meu cérebro mamífero, trabalhando, gerando emoções, centros de hábito e memória, sexual drives, escolhas sexuais, de comida, de alimentação e reprodução, tá? Sexual drive no sentido, essa é ou essa não é, ou esse, não sei, não importa. Escolhas. Mas, oi? As escolhas. Escolhas. Eu não me dou bem com fulana, não, mas essa aqui eu me dou bem. Não sei por quê. Tem o sistema límbico funciona, é como se fosse um grande... ele é um grande juiz do esquema, né? Ele é um cara que tem nas suas ações a jurisprudência da coisa. E o centro de attachment, que é o que a gente vai falar com relação ao ocitocina. Ok? Bom, a ocitocina, então, é produzida na neurohipófise e age diretamente na amígdala. Não é a amígdala em nível da nível garganta. palatino, não. Não é a amígdala palatina.
Uma vez o professor dando uma aula sobre isso, um grande professor, falando sobre a amígdala, e a pessoa virou, uma dentista virou e falei, ainda bem que eu já tirei as minhas. Ela não tinha entendido que ele estava falando, ele estava falando do sistema límbico. Ainda bem mesmo, né? Que ela falou, ainda bem que eu tirei, ou seja, tipo, que droga! É. Não devia ter tirado, então, né? Eu estava em sala, acho que você não percebeu. Figura falando isso. Então, quando eu tenho, perdão, caiu aqui, quando eu tenho a ocitocina, ela trabalha no meu comportamento alimentar ou atividade visceral. Essa é a ocitocina. E também manifestações emocionais relacionadas à agressividade ou de natureza sexual. Eu escolho, lembra do Sexual Drives? Eu Uhum. escolho o qual ansiedade, relações de fuga ou de defesa. Ela também faz uma coisa interessante. Ela suprime o medo. A ocitocina, quando entra, suprime o medo. Então, algumas pessoas colocam aromaterapia, colocam no borrifadorzinho, naquele. Como é o nome daquilo, Juju? Que sai Aromatizador. uma aromatização, Aromatizador, que fica saindo vaporzinho. vaporzinho, um pouquinho de ocitocina próximo aos locais onde se fecha o negócio. Por quê? Porque o sistema límbico vai estar mais comportado no sentido de que a ocitocina do paciente possa dar uma resposta melhor a esse sistema. Ô, Joe, Tá? Joe, se o Oi. paciente já tiver com uma ocitocina elevada e você coloca a ocitocina, você vai perceber, gente, se o paciente começar a se insinuar muito para você, você desliga. Acontece, pode acontecer. Ocitocinas elevadas, é, ocitocinas elevadas em alguns pacientes, pode acontecer. O grande lance da ocitocina também é a resposta da ocitocina com relação à contração uterina. É, Então, quando eu coloco, são doses muito ínfimas e normalmente evito pessoas que estejam em final na de gravidez. gravidez. É porque, na verdade, é a ocitocina que faz o início do parto, né? Que promove a dilatação, Contração uterina, dilatação e diminuição do sangue. para que o bebê saia e até mesmo depois para amamentar. Isso também desenvolve a questão da amamentação com relação ao bebê. Muito Então, bom. cuidado, não usem em mulheres grávidas. Já É, no final da gravidez ou até mesmo próximo do final da gravidez. No final não teria problema, né? O problema é lá pelo sexto, sétimo. o grande lance que a gente tem, que a gente utiliza, é muito pouquinho de ocitocina, muito só para dar o cheirinho e já é É. suficiente. Resposta bem legal. Pode até Então, usar, pode até usar também alguns aromas mais específicos, né, que induzem a produção de ocitocina, que a gente pode falar isso depois também. pode falar agora. Aproveita, já que você está aí. Não, não, dá continuidade aí que eu amei esses slides. Então, Amei legal, né? os slides, amei, amei. Pode continuar que tá lindo. Que bom, fico feliz. Então, vamos continuar aqui para a gente fechar esse slide e a gente discutir um pouquinho sobre as possibilidades. Tá, então, bem-estar social e coletivo. Tá? Ocitocina é um elemento que promove bem-estar social e coletivo. E bem-estar social tem a ver também com fechar orçamento. Tem a ver com eu quero isso para mim, eu vou ter porque me interessa. Você vê, eu tenho carro, eu tenho 55 anos de idade, eu tive mais ou menos uns 60 carros até hoje, Juju. 60? Porque eu, Maísa, Isso. temos em torno de 3 carros por vez, né? Então, ela gosta também, eu também, e 60 carros, mais ou menos. Então, Que de todos eles, gente, nunca que tive um chique, carro. Oi, desculpe. que chique. Ah, porque a gente gosta. Eu nunca tinha tido um carro com subwoofer, entendeu? Eu tive um que veio de fábrica, maneiríssimo, mas nunca coloquei um subwoofer no carro. E hoje, quando eu vi aquele subwoofer que eu senti, eu já fechei. Eu senti um bem-estar, aumentar as minhas atitudes positivas.
Eu me senti dentro daquele grupo. O cara estava vendendo subwoofer na loja e eu me senti, pô, isso é legal, isso tem a ver comigo. Então, Sim. isso é uma carga de ocitocina bem interessante. E a ocitocina administrada nasal apresenta reações, é, apresenta reação mais forte a imagens de membros do grupo. Então, eu me identifico melhor com o grupo quando eu aplico essa ocitocina em nível nasal, que seria a questão do borrifar, né? Do borrifamento com a ocitocina. Então, esse é interessante. Por que eu pedi a ocitocina na semana passada? Para que fosse uma introdução, para que nós pudéssemos entender neuromodulação também como algo legal, positivo, que seja bom. Totalmente. Que não é somente o cara está doente e eu vou fazer uma modulação hormonal, não. É algo que também estimule a questão de como esse paciente está me vendo, me ouvindo, me entendendo. Esse paciente me vê, ele se emociona, ele entende, depois que ele entende, ele fecha com a gente. Por que fecha? Porque ele entendeu. Então, para isso, você tem que saber, e nas próximas semanas a gente vai falar, sobre os neuromoduladores, especificamente, um por um, para cada caso. Né? Nós vamos começar com a noradrenalina. Tá? Por quê? Com a norepinefrina, porque quando a gente começa com a norepinefrina, ou noradrenalina, a gente começa no vejo. O paciente viu. Quando ele viu, a partir do momento que ele viu, ele passa a utilizar a noradrenalina. Por quê? Observe que um grande gênio que morreu há pouco tempo, né? o dono da Apple, né? Ele perdeu a Apple, depois voltou com a Apple, Steve Jobs, ele dizia assim, que ele desenvolvia projetos que nem os próprios clientes dele sabiam que necessitavam. Exemplo, o subwoofer de hoje. O subwoofer desse tamanho, todos os subwoofers são caixas enormes. Era miniatura com um grave absurdo. E eu nem sabia que eu precisava daquilo. E, de repente, aquele grave fez tanto sentido no meu carro, pelo tamanho, pela possibilidade, a melhoria na qualidade do som, que eu, mesmo sem saber, eu não fui lá para comprar isso. Mesmo sem saber que eu precisava. Eu descobri que eu precisava. Então, nosso paciente em HOF, ele tem que ser estimulado muitas vezes, mesmo sem ele saber que ele necessita de alguma coisa. Muitas vezes ele necessita e você mostra para ele. Exatamente. E ele, ao entender, ele passa a comprar o produto e a utilizar você como o especialista da questão daquele produto. Beleza? Beleza. É Então, basicamente isso. Ninguém sabe que necessita de algo até que aquilo apareça na frente dele. Então, é basicamente isso também que acontece com os nossos colegas, que é o que é o nosso projeto, né, de vida. Por exemplo, os nossos colegas não entendem que é necessário que eles conheçam determinados funcionamentos do organismo até que a gente mostre para eles como isso é importante, não só na atuação, como no conhecimento geral, mas na atuação e no uso para poder favorecer as suas próprias vendas. Quando você demonstra determinado tipo de conhecimento, você não só passa isso para o seu paciente, mas você se utiliza disso para melhorar o seu ambiente de trabalho, melhorar o seu humor no trabalho e o humor da equipe, né? O humor do paciente. Lembra daquele biofóton que a gente também usava? Você tem o CESP, o CEPs, né? Mas a gente pode colocar também a ocitocina ali e ficar piscando na precisar recepção. do biofoto, isso. Perfeito. Aquele biofoto é muito legal mesmo. E ele é brasileiro, né? Ele é um biofoto bem legal e ele pode gerar a ocitocina no ambiente de maneira bem suave, de maneira que deixa o ambiente mais propício, né? As pessoas ficam mais propícias, né? E Exatamente. vocês, senhoras e senhores, queridos colegas, que isso é coisa nova, nem que isso não é utilizado, não.
Isso é utilizado desde os anos 20, século 20, onde pessoas entravam no cinema por propaganda subliminar, uma determinada empresa de cola, né? Que eu não vou dizer o nome, disse refrigerante, né? Ficava piscando numa velocidade em que subliminarmente, ou seja, numa velocidade em que o consciente não conseguia entender, porém o subconsciente entendia. Ele dizia assim: beba tal refrigerante. E todos saíam do cinema Para comprar desesperadamente. desesperadamente tal Morrendo refrigerante. de sede, do nada, fica morrendo de sede. Eu acho horrível, é bom para limpar um monte de coisa, limpar pia, né? Como eu não falei o nome, eu posso dizer o que eu quiser. Mas se falar também não tem problema, porque todo mundo sabe. Mas é melhor não falar, porque sabe como são, as pessoas são cheias de mimimi hoje, né? As pessoas não tem mais caráter como era no meu tempo, né? Um jogador de futebol que a menina lá um jogador de futebol de uma qualidade até de razoável para ruim, em que a menina gritou macaco lá da arquibancada, ele para o jogo e se sente extremamente ofendido por aquilo, como se o mundo tivesse acabado. Ele esquece que quando Pelé entra nos anos 60 no estádio da Bombonera, gritavam Pelé, Negrito Macaquito de Brasil. E Pelé foi e fez 2 gols. Sério? Sério? Pelé, Negrito Macaquito de Brasil. Imagina todo o estádio gritando. E o Negão foi lá e meteu 2 gols e ganhou o campeonato sul-americano. Então, o que falta a esse jovem que uma menina linda gritou macaco, se você me conhece, se ela grita arquibancada macaco, eu diria na mesma hora. Depois, a gente vê o macaco. Há quem goste do macaco, né? Então, a questão não é a agressividade em si. É como eu vejo a agressividade. Pelé, Negrito Macaquito de Brasil, o Negão foi lá e fez 2 gols. O outro para o jogo e começa a mimimi, a reclamar. O que ele tem a ver com o futebol brasileiro? Só foi lembrado por esse episódio. É, Pelé, gênio independente da cor. Foi o melhor de todos. Esses garotos de hoje são ignorantes, só veem televisão a cabo. Aí vão ver que Messi, esses caras até jogam razoavelmente. Mas igual o Negão não teve. Desculpe se te magoei. tá faltando Então, ocitocina, né? oi? Perdão. Tá faltando ocitocina no pessoal de hoje, né? No pessoal de hoje, porque a questão não é a ofensa. Se fosse pela ofensa, Juju jamais estaria aqui. São 27 anos de Exército Brasileiro, enfrentando todo tipo de jumento, de gente inteligente, de gênios no Exército, jumentos no Exército. É uma reflexo da sociedade brasileira lá dentro. Então, não pense que eu não passei poucas e boas, porque passei. Só que eu dizia assim, que pena. Na realidade, quem tem que mudar sou eu. A pessoa vai continuar sendo o mesmo jumento. Mas quem não pode se tocar com jumentices sou eu. Isso é ocitocina. Isso é você entender e ter prazer e querer determinado futuro para a sua vida diferentemente do que o que se apresenta para você. É o poder Então, da comunicação. Ó, o pessoal aqui ficou empolgado. Tem um monte de gente perguntando qual é a essência. Eu vou falar já já. Calma, hein? Calma. calma, muita calma nessa hora. E a Carla está perguntando aqui sobre um protocolo para pacientes depressivos. É importante também, Carla, saber que a depressão, uma coisa que a gente já falou há umas lives anteriores, ela tem diversos aspectos. Você pode ter uma depressão mais focada na tristeza, uma depressão mais focada na ansiedade, uma depressão pelo medo. Então, assim, a depressão, ela pode ser uma consequência do desequilíbrio de diversos sentimentos. Então, não quer dizer que a ocitocina vai resolver qualquer paciente depressivo. Isso também é muito complicado a gente determinar isso, né? É simplista demais. É simplista demais. Então, assim, o uso nasal, a questão do vaporizador é excelente para qualquer caso.
tá? Porque é uma coisa que dá conforto. Agora, para você usar no tratamento, você tem que entender de onde veio essa depressão, para a gente poder, de repente, pensar num protocolo de uso nasal. Você tem alguma sugestão, Joe? Eu tenho o seguinte, a maior parte das depressões de hoje são questões hepáticas, ou por excesso de toxicidade, quando a gente fala de toxicidade, já discutimos aqui, tanto toxicidade de química, petroquímica e pessoas tóxicas. Tem gente chata no mundo, tem gente tóxica, tem gente escrota, tem gente de tudo que é jeito, e vai se aproximar para ser tóxico, porque a vida dela é tóxica. A depressão, quando uma boa parte delas vem com relação ao fígado, tanto pelos sentimentos que a Juju já citou aí, as emoções, perdão, que os sentimentos são, mas as emoções as emoções não são, né? Normalmente emoções são oriundas do terceiro chakra. Sentimento é oriundo do quarto chakra. Terceiro chakra, emoção visceral. Quarto chakra, sentimento, coração. Então, sentimento é diferente de emoção. E as Sim. pessoas confundem muito isso. Não, eu mesma falei agora. Sentimento ao invés de emoção, mas é isso mesmo. Não é isso, meu amor? É isso que você está Então, falando. quando se pedem protocolos, em primeiro lugar, tem que se entender que nenhum protocolo funcionaria comigo. É muito engraçado. Eu estou fazendo um curso de antroposofia e o Rudolf Steiner tem umas coisas de signo, né, ascendente e tal, e tinha uma especialista em signo que estava adivinhando o signo de todo mundo. Quando chegou no meu, ela falou os 12 e adivinhou no 11º. Aí eu disse para ela, minha senhora, o grande lance dessa vida não é cumprir seu mapa astral, é botar ele de cabeça para baixo. Astral de cabeça para baixo quer dizer que você viveu tudo que você deveria ter vivido e não somente o que está escrito nas estrelazinhas que você vai fazer exatamente aquilo. Porque, na verdade, aquilo é uma espécie de influência, né? Aquilo é a influência que você sofre. Isso não quer dizer que você seja exatamente daquele jeito. Tem muita O problema, e o importante, problema e o problema da sofrência, Juju, é exatamente isso. A influência que você sofre. Eu não vim para aqui para sofrer. Então, quando termina a minha todos nós viemos para sermos felizes. vida, quando termina a minha vida, que a pessoa faz uma astral e diz assim, mas peraí, não está batendo? Esse é o momento que você diz assim, foi o que eu mais vivi de nora, de dopamina, de acetilcolina, de endorfina, de serotonina, de ocitocina, foi o que eu vivi de melhor, porque o que se me apresentou, eu te encarei de frente e fui em frente. Não fiquei esperando que o meu ascendente em Júpiter viesse, blá, 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 blá. Nem que meu peixinho querido, blá, 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 blá. Então, quando se põe assim, qual é o protocolo, isso aí já é passado com relação, desculpa, eu não quero ser rude, mas isso a gente já não fala Ela vai mais. entender. Não, ela vai entender porque eu falo bastante com a questão de protocolo. É porque protocolo é uma palavra que, infelizmente, assim, está enraizada, né, na nossa carreira. E No mapa, está na hora de tirar. não mas assim, o protocolo ele serve para uma coisa interessante, mas a gente também não pode se prender. Quando a gente fala em integrativa, a última palavra é protocolo. Protocolo vem da ortodoxia, onde você tem guidelines, né, e protocolos e vademecums, no sentido de, se acontecer isso, faça isso. É como se fossem algoritmos. No Isso. algoritmo, o que acontecer nesse nível, aqui eu vou tomar tal decisão. Isso não existe com relação à integrativa. Nesse sentido, não. Porque senão voltaríamos ao tempo em que faríamos justamente o que deixamos de fazer há muito tempo, Juju. Eu vou pegar aqui o carregador, porque o celular está acabando. Então, depressão. Uma boa parte delas de origem hepática. Sendo de origem hepática, tem que ser visto por que o fígado foi atingido. O fígado foi atingido porque, naquele momento, eu tive uma sensação. Não foi um sentimento, foi uma emoção com relação ao medo. Medo não é sentimento, medo é emoção. E esse medo me
pode fazer com que eu, por exemplo, fique paralisado. 2, fuja. 3, lute. Então, ou paralisado, ou fuga, ou luta. Pode escolher. Em qualquer um dos pontos, o pior de todos é o paralisado. Uhum. Você sai para pancada, meu irmão. Você pelo menos viveu. Lembra daquela que o cara dizia? Eu vou, mas eu vou levar alguém comigo. Tudo bem. Pelo menos você viveu, amigo. Agora, ficar paralisado, medinho, ai, paralisei. Isso não é vida. E a maior parte das pessoas hoje paralisa de uma maneira em que é diferente da música Paralisa, conta a Mona Lisa e seu quase rir. Não é isso. Não é paralisar nesse nível. É paralisar de você ter tanto medo que a vida estagna. E você E não vai e não realiza as coisas, né? Oi, desculpe. E acaba por Perdão. não realizar Eu não aquilo que realizar você nada, queria. passo a vida toda com medo e aí isso deprime. Às vezes é o medo. Por que o medo? Porque quando era criança não foi orientada. Quando era criança viu a vida de uma maneira em que o medo era tônica e não conseguiu sair. Ora, nós todos Exatamente. passamos a fase de criança justamente para que possamos crescer e sermos adultos. E ser adulto, como dizem muitos dos meus alunos, isso é tão difícil. Aí eu digo, e quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Mas aí é que está o grande lance do seu mapa astral totalmente mudado, porque é na dificuldade, é na precisão, é na necessidade que nasce o herói. E nós Exatamente. precisamos ser heróis de nós mesmos. Ao invés da mulher gritar, da gostosa, lá da bonita, era bonita, capa de uma revista, aquela cabo, era cabo da aeronáutica, capa de uma revista masculina, linda, quando ela gritasse macaco, o cara diria, meu amor, esse macaco tem muito a te oferecer, mas prefere se paralisar e ir para. É mais fácil ir para a mídia e se fazer de vítima. E ao se fazer de vítima, nós temos uma sociedade totalmente vitimada, né, onde tudo. Por isso que eu não falei o nome do refrigerante, por isso que eu não falei o nome de ninguém, porque as pessoas são muito vitimadas. Isso cansa, isso enche a porcaria do saco. Isso enche o saco. Porque aí passam a ser seres humanos vitimados e também deprimidos, porque eles não conseguem desenvolver o humano que tem dentro deles. Eles não conseguem liberar a ocitocina de maneira que eles possam fechar o negócio, de maneira que eles possam ir em frente, de maneira que eles possam passar por cima das dificuldades. Caramba, estou parecendo E é cíclico. E é cíclico, né? Por exemplo, não é somente a redução da ocitocina. Por exemplo, se você é uma pessoa que, mesmo que você esteja se sentindo confortável com aquela situação, você recua, ou por medo de qualquer outra coisa, não é necessariamente porque a ocitocina provavelmente já está baixa, mas isso é cíclico. Você, por uma intenção, pode reduzir o nível da ocitocina e isso vai ficando cada vez pior. Você vai criando um terreno biológico desfavorável à produção. Você pode passar mesmo até a deixar de ter vontade de comer coisas que produzam, que formem determinados neuromoduladores, determinados neurotransmissores. Você Sim. pode passar a rejeitar determinadas pessoas, determinados eventos. Então, é tudo cíclico. E esse ciclo ele vem de diversas frentes simultaneamente também. Né? Então, assim, a educação pode gerar esse tipo de distúrbio. Né? Sim. Se você tem uma educação que está sempre te tolindo, sempre te tolindo, sempre te tolindo, e você não, não, não reverte isso, né? Se impondo, isso vai gerando um ciclo. É por isso que, Juju, um dos grandes exemplos do Cristo, que é fantástico, é no seu primeiro milagre. Quando a mãe dele diz assim para ele, o vinho acabou. E ele diz para ela, mulher, que tenho eu contigo? Tipo, eu não te perguntei nada, irmã. É a mãe, mas está se metendo na vida de um cara maior de idade. Está pedindo para tomar uns pouco. Essa eu não Simples. sabia. Mas assim, as pessoas entendem da maneira errada. Simples, ele é um homem. E ele foi lá e
E fez. A mulher não pediu? Ele foi lá e fez. Tá bom, valeu. Transformou água em vinho. Mas para isso, ele diz antes, tá bom, o que eu tenho contigo? O que eu tenho a ver com isso? Ou seja, ele é totalmente livre para fazer o que quiser, inclusive fazer o milagre porque a mãe pediu. É diferente da blá, 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 blá. Ah, tá bom. Porque ele não se impõe como ser humano. Ter uma imposição de ser humano é justamente isso. Retirar o medo, retirar a raiva, a ira, a cólera e os elementos que estão ligados diretamente ao fígado, de maneira que não há depressão. Porque simplesmente não há guerra. A guerra cessou. Se não há guerra, querida, não há por que eu estar brigando com quem me chamou de macaco ou quem disse que é para eu transformar água em vinho. Simplesmente não há guerra. Ele simplesmente se colocou, olha, o que eu tenho contigo? Aí ela vira e diz, poxa, faça o que ele mandar. Ele vai lá, pô, mostra lá o vinho pro cara, pro mestre de sala. Ou seja, ele se mostra um homem totalmente capaz, totalmente crescido. De maneira que ele demonstre que, inclusive, a sua mãe demonstrou à mãe dele que ele podia fazer o que ele quisesse, inclusive o que ela pediu. Isso é sensacional, porque isso liberta. Quantas pessoas que vão morrer junto com as mães, porque as mães estão levando das filhas junto para o buraco, porque elas não se realizaram e querem fazer a realização em cima das filhas. Eu conheço centenas de casos assim. Milhões, Então, milhões. centenas, você conhece bilhões, tudo bem. Então, por isso que, querida, quando a gente falar na próxima semana acerca de nora, de dopa, de acetilcolina, endomorfina e serotonina, nós vamos entender neuromoduladores para a liberação da vida, inclusive da nossa, de maneira que a gente possa ser livre para tomar as decisões, entendendo como funciona o neuromodulador, entendendo inclusive como eu entendi. Quando a ocitocina entrou, que eu entendi o subwoofer, eu falei, vou comprar porque eu tenho dinheiro, não vou me endividar, e é uma coisa que eu não sabia que eu precisava. E de repente eu vi que precisava, porque alguém inventou uma coisa legal. Isso é fantástico. É diferente de você ser um pau mandado, onde você nem isso sabe, você vai só pelo rol da valsa. São Exato. exatamente 9 horas, 21 horas nos palácios de Brasília. Nos 21 Palácios horas. de Brasília. E o mais interessante é mostrar também como modular isso, né? A gente pode modular com procaína, nos dentes. A Perfeito. gente pode Por isso, modular com aromas, que eu já vou falar qual é, até o final, quem ficar vai ouvir. por isso que cada dente que eu coloquei naquele quadrinho, que depois eu vou mandar para as pessoas no próximo, cada dente tem uma relação direta com o neuromodulador, de maneira que muitas vezes a mudança de uma determinada posição nesse dente, aparecimento de cárie, de perda de mucosa queratinizada, demonstra que há uma deficiência naquele neuromodulador, demonstra que há uma deficiência naquela visão que o paciente tem acerca da vida. Isso é lindo. É lindo. E tem uma coisa muito legal também, que é o uso de probiótico e simbiótico, né? As bactérias também ajudam a gente a produzir vários neuromoduladores. A gente Sem tem dúvida. as bactérias são nossas amigas. As bactérias são nossas amigas. Inclusive, você foi muito feliz quando você diz assim: a depressão leva à produção de um terreno biológico ruim. Porque quem produz o terreno biológico somos nós mesmos. Nosso cérebro abre ou fecha receptores para tais ou quais tipos de bactérias. Você tem uma ideia? Eu estava tendo uma dificuldade intestinal esses dias e não entendia por quê. Aí eu comecei a fazer auto-Bidort, né? Até mostrei aqui com relação ao auto-Bidort. E me veio à mente uma coisa assim fantástica. Ora, se eu estou testando o alimento e ele abriu, eu vou fazer o seguinte: vou fazer o que o Cristian ensinou, vou agradecer pelo alimento profundamente. Eu duvido que o Bidort abra. Cara, é assustador. O café já estava me fazendo mal, estava com intolerância. Eu pego o café e agradeço. Lembra do Omura lá e a água, né? Claro. Houve a mudança na água com agradecimento e com ódio. Quando Lembra eu que pego o café e agradeço e vou com o Bidort fecha. Lembra É que eu te isso aí. falei do que minha mais nova aquisição? Ah, que legal, daquele cara maneiro. Ele, Ele ele, teve... ele trabalha no instituto na escola Legal.
Do Eu tive... Emoto, né? Do Emoto. E esse cara aí, esse cara que cria isso aí, que é maneiro, maneiro demais, eu almocei com ele e dei um livro meu para ele e ele me deu um livro dele. A gente trocou de livros, ele, que legal. Ele é um cara É do sensacional. Carlos? Lógico, Carlos. Carlos Lógico. Orozco? Orozco. Carlos Orozco. Almocei com ele, dei um livro meu para ele, ele me deu um livro dele autografado. Você não ficou com a chave? Lógico que peguei a chave. Sensacional isso. Isso é sensacional. Ou seja, o Orozco foi o cara que acordou de manhã, pegou a E igual a MC2 de Einstein e ainda deu explicou a parada, por que era. Então, Ele sensacional. mesmo. Obrigado, Ana. Agradeço. Obrigado pela leitura do meu livro, Ana. Então, meus amores, Juju, a partir da semana que vem, vamos encarar várias segundas-feiras com cada um desses neuromoduladores, de maneira que o dentista possa entender que neuromodulação, modulação neuronal, não é somente dar o hormônio em espécie para a pessoa, mas fazer a pessoa desenvolver a produção do próprio hormônio. Isso é lindo. É lindo, é lindo. O pessoal está aqui falando que nós somos culpados por eles estarem cada vez mais apaixonados pela integrativa, mas é assim mesmo, gente. A cada dia a gente também se apaixona mais ainda. Eu vou escrever porque isso independente da especialidade. Se é médico, se é farmacêutico, se é dentista, a gente fala para todo mundo entende. A chave da coerência, isso aí, perfeito. Dizer que você está muito bem com esse óculos, né? Ter um ar de professora, com o seu, qual é o nome disso mesmo na cabeça? A sua franja. E o ar. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de ter ficado com você. Na próxima semana, nós vamos falar da noradrenalina. Anotem aí. A noradrenalina como fazer com que essa noradrenalina seja despertada no paciente, de maneira que é o primeiro ponto-chave para que esse paciente possa vir a fechar um negócio muito legal com você, entendendo profundamente o que é necessário para que ele faça isso. Top. Tá, deixa eu só falar então aqui, gente, o aroma para vocês estimularem a ocitocina é a sálvia. Então vocês podem comprar um óleo essencial, sálvia, ok? Vou até dar tomar um banho rápido, sálvia, tá? Um banho rápido de sálvia. Olha a sálvia aqui, isso. Muito banho bom. Rápido. Chama Maísa. É isso. É a sálvia. Vocês podem colocar como um perfumezinho de ambiente, vocês podem colocar no aromatizador, vocês podem colocar na roupa de vocês. Enfim, tem várias formas de se utilizar. Só vejam qual é a qualidade mesmo do óleo. Recomendo sempre o do Terra, que é um dos melhores do mundo. E, bom, mas isso também não é questão. Vocês podem usar outros também. É só porque ele tem uma concentração maior e, enfim. De qualquer forma, você pode deixar isso no seu escritório, não precisa ser também necessariamente no consultório todo, mas na recepção, aquele paciente impaciente, né, que já fica batendo a perninha, reclamando, tudo e tal, você já deixa uma ocitocina ali no ambiente. Você pode colocar a sálvia para poder melhorar o ambiente em geral, para a equipe, para os pacientes, para tudo. Vai ficar todo mundo se abraçando, vai ser uma delícia. E, como diz Beatles, all we need is love. All you need is love, porque, na verdade, gente, a frequência do amor é a frequência que move o mundo. Isso aí. Uma coisa muito importante que também está aqui na chave da coerência. Depois a gente pode até falar sobre isso. O Dr. Carlos Orozco realmente é um querido, um gênio. Ele realmente finalizou a equação. Ele não só explicou, não. Teve uma que ele finalizou do Einstein. Einstein, não? A gente pode falar um pouco da questão da coerência também, que realmente faz todo sentido e é o que a gente tem que buscar na nossa vida, é a coerência. Não adianta você querer fazer algo, né, passar algo para sua família, para os seus clientes,
e por detrás fazer tudo diferente, né? Então isso é incoerente. Isso já te tira um pouco da facilidade em conquistar os seus objetivos, porque os seus objetivos também precisam estar em coerência com o seu estilo de vida. Então, é essa nossa busca, que é linda e maravilhosa, né? Depois que a gente descobre determinadas coisas, não tem como a gente voltar a fazer algumas que a gente fazia antes, né? Algumas coisas que a gente fazia antes, né, Joe? Como, por Perfeitamente. exemplo, algumas atitudes profissionais até, né? Algumas atitudes, enfim, da mesma coisa. Duvido que algum de nós hoje colocasse uma amálgama em seu paciente. São coisas que a gente não consegue mais realizar porque a gente já descobre e a gente tem coerência, né? Descobre que faz mal e passa a ter coerência na vida. Perfeito. Juju, então semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, segunda-feira, 9/7/16, dia 16. Maravilha. E Depois já, e né? outra coisa importante, lembrando que só para vocês terem uma ideia de que a gente vai falar no nosso congresso em março, né, Joe? Sim. Imagina só os assuntos e o papo delicioso que a gente não vai ter nesse congresso. Então, eu, se fosse vocês, não perderia por nada. Vou botar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem já, garantirem já o ingresso de vocês no nosso Contox. Joel vai estar lá brilhantando, nosso mestre maravilhoso. E, nossa, tô ansiosa, Joe, para te ver, viu? Que bom. A Porque eu gente vai te vi se ver. essa semana, A pessoalmente. gente se vê toda segunda, né? A gente se vê toda segunda, mas vai se ver ao vivo, pelo menos. Vai ser muito bom. Eu estou apostando também fichas nesse congresso. Eu acho que vai ser um marco no sentido da abertura de entendimento das pessoas e da abertura de possibilidades. A nossa intenção é permitir que as pessoas tenham possibilidades melhores na vida. Com Infinitas, que você vocês possam consegue. escolher, né? Perfeito. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado. Deus abençoe. Eu vou mais um banhozinho de salve aqui, mais um pouquinho, um banho rápido. Ó, tô sentindo daqui. Tá gostoso isso, hein? Então, Juju, um beijo para você, um beijo para todos, tá? Beijo a todos. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando de a gente poder discutir alguns casos, a gente poder abrir o coração, porque isso é maravilhoso. Vá em paz, Juju. Um beijo grande, beijo a Obrigada, você também. Boa noite, pessoal. Obrigada por ficar com a gente aqui até agora. Um grande beijo. Nos vemos segunda-feira. E não se esqueça que a gente vai mandar os slides. Jojo vai mandar os slides essa semana por e-mail, tá bom? Noradrenalina segunda, tá bom? Show. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, Tchau. Juju. Tchau.